agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelas nossas provações, pelas nossas famílias. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelas nossas provações, pelas nossas famílias. Te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelos nossos irmãos, pela tua igreja. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Eu te agradeço, ó Espírito do Senhor. Como é bom poder louvar ao nosso Deus. E porque temos muitos motivos para agradecer, para engrandecer, para louvar o nosso Deus, é que nos reunimos hoje, nesta noite, para reconhecermos a grandeza deste Deus maravilhoso que cuida de nós. E por isso precisamos sempre agradecer ao Senhor. Porque a gratidão, ela é gerada por um espírito de obediência. E quando obedecemos ao Senhor, quando agradecemos ao Senhor, prontamente o nosso coração está disposto a servir ao Senhor, porque reconhecemos a sua grandeza. Salmo 103 nos diz, versículos 1 e 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Vamos orar. Nosso querido Deus, nosso Pai amado, bendizemos a Ti, Senhor, porque reconhecemos que Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso, o único Deus digno de adoração, de louvor, de reconhecimento. Tu és o nosso Deus. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. E nós te agradecemos como cantamos, ó Deus, até mesmo pelas provações, porque a Tua palavra nos garante que, porque amamos ao Senhor, todas as coisas, mesmo aquelas que nos fazem chorar por alguns momentos, por alguns instantes, mesmo as provações, todas elas, ó Deus, contribuirão para o nosso próprio bem, porque amamos a Ti, Senhor. Por isso, ensina-nos dia a dia, ó Deus, a confiarmos, a dependermos do Senhor e a termos essa confiança que o Senhor está cuidando de nós. Obrigada por Teu cuidado e fala conosco, ó Deus, quando agora juntos vamos adorar o Senhor com a Tua igreja, louvando-Te, orando ao Senhor através
também do nosso desejo de viver para Ti e também através da Tua palavra que logo mais iremos ouvir. Fala conosco, pois nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ao Senhor com o ministério de louvor. Teu amor não falha.
Salmo 96, versículo 9 diz: Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Nós, como crentes, como servos do Senhor, temos o privilégio de dizimar, de ofertar, de contribuir com o reino do Senhor através dos nossos dízimos e ofertas. Então, um coração grato, um coração obediente, um coração disposto a adorar o Senhor, também o adora através das suas ofertas e através dos seus dízimos. E você pode, nosso irmão querido, contribuir, ofertar e dizimar também conosco, para que o nosso trabalho, para que o reino do Senhor, ele cresça aqui também na terra. Convido a todos para que possamos acompanhar a leitura de Isaías capítulo 36, que nos diz assim: No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. O rei da Assíria enviou Rabsaque de Laquis a Jerusalém ao rei Ezequias com grande exército. Parou ele na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Então saíram a encontrar-se com ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Rabsaque lhes disse: Dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Assíria: Que confiança é essa em que te estribas? Bem posso dizer-te que teu conselho e o poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias para que te rebeles contra mim? Confias no Egito, esse bordão de cana esmagada, o qual, se alguém nele apoiar-se, lhe entrará pela mão e a traspassará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Mas se me dizes, confiamos no Senhor nosso Deus, não é aquele cujos altos e altares Ezequias removeu, e disse a Judá e a Jerusalém: Perante este altar adorareis? Ora, pois, empenha-te com meu senhor, rei da Assíria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se de tua parte achares cavaleiros para os montar. Como, pois, se me podes afugentar um só capitão dos menores dos servos do meu senhor, confias no Egito por causa dos carros e dos cavaleiros? Acaso subi eu agora sem o Senhor contra esta terra para destruir? Pois o Senhor mesmo me disse: sobe contra a terra e destrói-a. Então disseram Eliaquim, Sebna e Joá e Rabsaque:
pedimos-te que fales em aramaico aos teus servos, porque o entendemos, e não nos fales em judaico aos ouvidos do povo que está sobre os muros. Mas Rabsaque lhes respondeu: mandou-me acaso o meu senhor para dizer-te essas palavras a ti somente e a teu senhor? E não antes aos homens que estão assentados sobre os muros, para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam a sua própria urina? Então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouvi as palavras do sumo sacerdote, rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar. Nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: farei as pazes comigo, e vinde para mim, e comei cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Não vos engane, Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Serfavaim? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são, dentre todos os deuses destes países, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livre a Jerusalém das minhas mãos? Eles, porém, se calaram e não lhe responderam palavra, porque assim lhes havia ordenado o rei, dizendo: não lhe respondereis. Então, Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, o filho de Asaf, o cronista, rasgaram as suas vestes, vieram a ter com Ezequias e lhes referiram as palavras de Rabsaque. Amém. Que o Senhor continue nos abençoando por meio da palavra, da sua palavra, e vamos orar também pelo que vamos ouvir, que a palavra do Senhor verdadeiramente faça efeito em nossos corações e que, sensibilizados pelo Espírito Santo, possamos assim também ouvir a sua palavra com atenção. Querido Deus, nós nos reunimos para ouvir a Tua palavra agora. E queremos que o Senhor fale conosco pelo que vamos ouvir através do Teu servo, o irmão Castro. Usa-o, ó Deus, poderosamente, para que a Tua palavra, Senhor, cumpra o propósito para o qual ela é designada. Que por meio dela nós sejamos confortados, que por meio dela a nossa fé seja fortalecida, seja renovada, mas que também por meio da Tua palavra nós sejamos repreendidos, ó Deus, corrigidos e ensinados na maneira que o Senhor deseja que vivamos. Ó Deus, orienta-nos, dirige-nos, encaminha-nos, ó Deus, dia a dia para o cumprimento da Tua vontade em nossas vidas. E muito obrigada, Senhor, pelo privilégio que temos de nos reunir para ouvir a Tua palavra. Fala conosco, abençoando o Teu servo, como o Senhor mesmo nos diz na Tua palavra, que o Senhor já tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos celestiais. Por isso, Senhor, fala mais uma vez agora nesta noite, pois assim oramos a Ti através do nome precioso e poderoso de Jesus Cristo, nosso Salvador amado. Amém. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Acabamos de ouvir aí a leitura do capítulo 36 do profeta Isaías. Até alguns podem achar que foi uma leitura longa, mas não vamos parar por aí, porque a nossa mensagem ela vai ter um desfecho, vai ter um resultado no capítulo 37 de Isaías. Então, são dois capítulos. A irmã Daiane já leu o capítulo 36. Vamos ler alguns versículos para revisar. Mas isso é porque nós estamos vivendo um tempo de ansiedade, um tempo de angústia, em que as pessoas se acostumaram a tudo muito rápido, né? Ninguém gosta mais de pensar, de estudar, meditar. Então a gente tem que retornar essas práticas, né, que no passado não muito distante era muito comum a todos aqueles que se empenhavam em estudar, meditar, planejar, pensar, algo assim. Então, o texto que nós lemos aí, do capítulo 36 de Isaías,
fala exatamente quando o rei da Síria, o rei Senaqueribe, ele cerca Judá e manda um enviado levando uma carta ao rei Ezequias, dizendo suas pretensões de invadir Judá. Então, Ezequias foi um grande rei de Judá, excelente administrador, seguiu os passos de Davi, seu antecessor, bem antes. Eliminou os altares dos ídolos da fertilidade, derribou os postes sagrados e destruiu os altares da deusa da prostituição, a Será. Além disso, despedaçou a serpente de bronze que Moisés tinha feito. Então, Ezequias ele fez reformas importantes em Judá, no reino de Judá. E Ezequias também, no seu reinado, ele mandou completar o livro de Provérbios. A partir do capítulo 25 de Provérbios, ali, é obra do rei Ezequias. Portanto, é um rei que se preocupou também em deixar a sua marca nos escritos, não só no livro de Reis, no livro de Crônicas, no livro de Isaías, mas também no livro de Provérbios. E então Ezequias se revoltou contra o rei da Síria e não quis servir mais a ele. O rei Senaqueribe já anteriormente havia levado todo o ouro e a prata do templo e dos cofres do palácio. Em uma outra ocasião, ele já tinha, com as suas ameaças, feito um acordo e levando todo as riquezas de Israel. Mas agora, dessa vez, Ezequias não está propenso a entregar tudo o que tinha, porque além do Senaqueribe invadir, levar as riquezas, ele tornava o povo cativo, fazia de escravo. Então, Ezequias está diante de um inimigo muito perigoso. Um inimigo que derribava os reis e colocava alguém da sua confiança para para executar a sua vontade. Então, Ezequias, nesse momento, manda, conforme o texto que lemos no capítulo 36, os seus servos lá para receber a mensagem, e quando eles chegam e entregam a mensagem para Ezequias, Ezequias não responde nenhuma palavra. Ezequias responde com atitude. A resposta já está lá no capítulo 37, versículo 1. Tendo o rei Ezequias ouvido isso, rasgou as suas vestes e cobriu-se de pano e de saco e entrou na casa do Senhor. Ezequias foi para a casa do Senhor. Era um homem que sabia que o seu refúgio era na casa do Senhor. Então foi para a casa do Senhor porque ele estava pedindo a Deus uma orientação, uma direção, uma saída para ver como ia resolver aquela crise. Em momentos de crise, geralmente as pessoas procuram uma solução, um atalho que não é o correto. Agora mesmo, durante essa pandemia, temos visto na imprensa que o consumo de droga aumentou pelo menos 5 vezes. Consumo de drogas não permitidas. E a droga permitida, como cerveja e outras bebidas, também mais que dobrou o número. O consumo dobrou praticamente. No supermercado você facilmente vê as pessoas com os carrinhos cheios de caixa de cerveja. Porque estão angustiadas, não estão acostumadas em ficar em casa, não tem sido um grande desafio a família permanecer em casa. No passado, os cônjuges e os filhos era uma alegria quando se reuniam. Era motivo de festa quando todos se encontravam no final de semana para ter uma convivência. No entanto, agora chegou a vez de estarem todos na casa e tem tido muitas desavenças. Mas isso é obra do inimigo. É obra daqueles que
é obra do inimigo e são atitudes daqueles que não temem a Deus. Então vamos falar nessa noite em 3 personagens principais desse texto. Vamos comentar, meditar um pouco como age o inimigo, como agiu aquele inimigo, no caso lá em Judá, como age o inimigo no geral, como o inimigo não tem dado trégua. Depois nós vamos ver como age o fiel, quais as atitudes daqueles que confiam no Senhor, e por fim vamos ver a ação de Deus também para com as pessoas que confiam nele. Então como é que age o inimigo? Ele chega aí no texto que nós lemos com ironia, ele chega zombando da fé do povo de Judá, chamando de fraco. Eles chegam dizendo que Deus não vai atender ao pedido de Ezequias. Ele chega dizendo, olha, não confie em Ezequias, porque esse Deus dele não vai atender. O grande rei da Síria já invadiu vários países, e nenhum Deus foi capaz de conter o seu exército. Nenhum Deus se importou com as crueldades que ele fazia. E é uma forma de minar as pessoas, de deixar em pânico, porque não tem para onde, em quem confiar, em que se basear, confiar em quem, confiar em quê. O inimigo usa essa tática de zombar, de dizer que os projetos de Deus não valem a pena serem executados. O inimigo tem atacado as famílias, o inimigo tem trazido, o mundo apresenta ideologias diferentes dos princípios que nós aprendemos na palavra de Deus. E isso tem causado um mal muito grande dentro da família. Os divórcios têm aumentado, os casamentos não têm mais a duração que tinha no passado, porque as pessoas não toleram, não há compreensão, não há uma resistência para rebater essas práticas que o mundo tem feito e tem sido normal, até mesmo dentro da Igreja do Senhor. Uma outra instituição sagrada que tem sido atacada é a igreja. Pessoas atacam a igreja, dizem que a igreja é isso, é aquilo, condenam a igreja sem conhecerem a igreja, sem saberem que a igreja é o corpo de Cristo, que a igreja presta um relevante trabalho para a sociedade. Então, o que se vê, principalmente nas mídias, são atos negativos com relação à igreja. Alguma coisa que algumas igrejas fazem, e errado, quando erram, é muito valorizado. As coisas boas que a igreja faz, levar o nome do Senhor, levar pessoas a se arrependerem dos seus pecados, levar pessoas a Cristo, levar pessoas a mudarem de vida, levarem pessoa ao sucesso, isso não aparece na mídia. Então a igreja também, que é um projeto de Deus e que ela vai prevalecer até o final, porque a igreja não é dos homens, mas é um projeto de Deus, e o inimigo ataca também a igreja. Sempre o inimigo usou essa tática de atacar com zombarias, com mentiras, às vezes deturpando a verdade, e assim ele segue. Nós vemos que
quando Neemias volta do cativeiro persa com permissão do rei, para reconstruir os muros de Jerusalém, ele tem forte oposição, ele sofre vários ataques. Eles dizem, os seus oponentes, Sambalá e outros, olha, vocês não vão conseguir fazer esses muros, vocês não sabem construir muros. E Neemias, sempre em oração, e ele dizia que Deus é que estava, ele dizia, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Ele atribuía a sua fé, o seu trabalho, a Deus, o Deus do céu. Então, foi uma luta, sofreu ataques, ao ponto de, naquele momento da construção, tinha que usar a espada, um instrumento de trabalho e uma espada para se defender, porque os inimigos atacavam dia e noite, por inveja, por pensar que Neemias queria ser algo que dominasse a eles. Pelo contrário, ele queria reconstruir os muros, queria que Jerusalém voltasse a ser aquilo que sempre foi. Então o inimigo usa essas táticas para tentar desestabilizar os projetos de Deus. Eu me lembro que o apóstolo Paulo, quando estava no seu ministério, quantas dificuldades ele enfrentou, quantas crises ele teve que passar em razão de oposições fortes, tanto de judeus como de gentios, como de autoridades, como de governadores, porque Paulo pregava que Cristo ressuscitou, e eles diziam, ele diz aí que um morto chamado Jesus está vivo. Isso era motivo de zombaria, era motivo de desdenho, mas Paulo não se impressionou com aquilo. Não é comum algumas pessoas perguntarem para nós, rapaz, tu acredita nessa história de igreja, essa história de Bíblia? Isso é coisa coisa inventada por homem, isso não garante que é a palavra de Deus. Tudo isso com a intenção de colocar confusão na cabeça dos incautos, com a intenção do inimigo de colocar dúvida nas pessoas. Então foi isso que o rei da Assíria tentou intimidar o povo de Judá, intimidar o rei Ezequias. E aqui no versículo 11 de 36 ele fala, então disseram Eliaquim, Sebna e Joá a Rabi Zaquer, pedimos que fales em aramaico aos teus servos, porque o entendemos, e não fales em judaico aos ouvidos do povo que está sobre os muros. Aqui, os fiéis, aqueles homens de fé, pediram para que ele falasse em aramaico. Não fale para que todos tenham conhecimento dessa tamanha tragédia que está por acontecer. Vamos tentar o entendimento, vamos conversar. E ele disse, não se preocupe. Quem foi que disse que eu vim aqui para dizer só para vocês? Eu vou dizer para o povo, todo o povo. No versículo 12, mas respondeu, Rabi Zaquer lhes respondeu, mandou-me a casa o meu senhor para dizer estas palavras, a ti somente e a teu senhor, e não antes aos homens que estão assentados sobre os muros, para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam a sua própria urina? E aí ele falou tudo para o povão, para intimidar, para que a crise fosse agravada. Mas aqueles homens que eram tementes a Deus tentavam a todo custo resolver de uma maneira pacífica, tivesse uma solução que não fosse tão
dramática como aquela que estava para acontecer, eles queriam minimizar aquele problema, queriam acalmar aquela situação. Ao invés de aumentar aquela crise, eles queriam diminuir. Vamos deixar aqui entre as lideranças para ver se a gente encontra uma solução pacífica. Não foi possível. Eu conheço irmãos que tiveram agora, adoeceram do Covid, e não tem os pais aqui em Teresina, e alguns irmãos até omitiram para os seus pais que estavam doentes, a fim de não preocupar seus pais. Uma atitude sábia, uma atitude fiel, e entregou ao Senhor. Outras pessoas, às vezes, quando quebra uma unha, faz aquele alarde, dá aquele grito, aumenta a crise, causa um desequilíbrio. Mas aqueles oficiais de Ezequias queriam a todo custo acalmar aquela situação, enquanto que o inimigo agia ao contrário, né? Mas quando, depois de conversarem bastante, depois de tentar racionalizar aquela situação, e não houve resultado positivo, agora eles se lembraram que ainda há um recurso que pode ser positivo. No versículo 22 do capítulo 36, no versículo 21, eles porém se calaram e não lhe responderam palavra, porque assim lhes havia ordenado o rei, dizendo, não lhes respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, rasgaram suas vestes, vieram ter com Ezequias e lhe referiram as palavras de Rabi Zaquer. Aí, quando falaram isso para o rei, Ezequias toma uma atitude. Tendo o rei Ezequias ouvido isso, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Ezequias correu para a casa do Senhor. O melhor lugar que Ezequias achou foi ir para a casa do Senhor, orar ao Senhor, pedir direcionamento ao Senhor, ou passar aquela guerra, aquela luta para o Senhor. A casa do Senhor é um lugar agradável. É claro que hoje o templo não tem a mesma importância do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o templo, local sagrado, local onde se manifestava a glória de Deus. Hoje, o templo somos nós. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. A igreja está espalhada. Mesmo assim, sentimos falta da casa do Senhor. Sentimos falta do culto solene. Sentimos falta dos nossos irmãos, da comunhão, da convivência, das notícias, da conversa. Então, Ezequias foi para a casa do Senhor. A casa do Senhor é lugar de refúgio. A casa do Senhor é lugar de oração. É lugar de esperança. É lugar de entregarmos a nossa vida, os nossos problemas para o Senhor. Então, Ezequias foi, já passou, mandou eles ir falar com o profeta Isaías. O profeta Isaías mandou um recado: olha, o Senhor está dizendo, agora já é no capítulo 37, versículo 6. Isaías lhe disse: dizei isto ao vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas, por causa das palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua casa, e nela eu farei cair morto a espada.
Aqui são as palavras de Isaías que manda para o rei Ezequias. Ele fica calmo. Ele não vai entrar aqui coisa nenhuma. Então, Ezequias recebe nova ameaça. Após essa palavra de Isaías, não melhorou. A situação piorou. A carta voltou, pois, Rabes, no versículo 8 de 37. Voltou, pois, Rabes a Zaqué e encontrou o rei da Síria. E ele, no versículo 10, assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus, em quem confia, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido que fizeram os reis da Síria a todas as terras? Como os has destruído totalmente, e crês tu que ele te livarias? O inimigo está colocando dúvida. Ah, tu acha que Deus vai te livrar do rei da Síria? Nenhum Deus livrou os povos do rei da Síria. Será que o teu vai livrar? E aí, diante dessa situação, o rei Ezequias ora ao Senhor. O rei Ezequias faz uma oração ao Senhor, dizendo assim, capítulo 37 de Isaías, e o versículo é 14. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos do mensageiro, leu-a, então subiu à casa do Senhor. Subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e prata, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor Deus, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. E gostaria de considerar um pouco, meditar um pouco também sobre a oração de Isaías, a oração de Ezequias, perdão. Ezequias ora, se inclina ao Senhor. Ezequias se acha fraco, se acha incapaz de encarar aquela situação, mas ora ao Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel. O Deus de Israel, desde o início, tem feito coisas impossíveis. Mas naquele tempo, já decorrido algum tempo, muitas gerações já tinham esquecido o poder de Deus, as suas ações. As gerações estavam vivendo outro tempo e era necessário novas ações de Deus para eles ficarem sabendo, mais uma vez, o seu poder, a sua bondade para com o povo de Judá. E aí, ele fala algo interessante. Ó Senhor, ouve, abre os olhos, ouve a minha oração. Bem no final ele fala, para livrar-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Aqui, Ezequias coloca a luta nas mãos de Deus. Agora ele vai esperar na ação do Senhor. E Deus vai agir. E Deus vai fazer. E aí, a luta passa a ser de Deus. Lá no versículo 29, do capítulo 37, nós vamos ver a ação de Deus. E Deus fala: por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos,
Eis que porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Isso te será por sinal. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder. No terceiro ano, porém, semeai e colhei, plantai vinhas e comei os seus frutos. O que escapou da casa de Judá e ficou, de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante do monte Sião, o que escapou. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ele com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Aqui Deus diz, aqui Deus faz. E Deus diz: olha, vou colocar um anzol no teu nariz. Uma referência ao tratamento dado aos cativos quando o rei da Síria invadia países, terras, colocava anzol no nariz dos cativos e saía puxando e passavam por a maior humilhação. Aqui nós vamos ver que Deus começa a agir e garantir: Senaqueribe não vai entrar, não vai fazer nada, porque o Senhor não vai permitir. A luta é do Senhor. E na oração de Isaías, na oração de Ezequias, bem no final ele termina: saibam que só tu és o Senhor. A luta é do Senhor. O triunfo também é do Senhor. O triunfo também deve ser para a glória do Senhor. Às vezes queremos resolver nossos problemas da nossa forma, e às vezes quando nós oramos ao Senhor e Ele luta por nós, e depois nós esquecemos, e depois nós batemos no peito: o triunfo é nosso, fizemos, ganhamos, conquistamos. Mas aqui é louvável a oração do rei Ezequias, para que Deus seja glorificado. Devemos ter esse cuidado de não atribuir o sucesso a nós, mas ao Senhor. E porque Ele peleja por nós. Essa é a ação de Deus. O triunfo, a glória é do Senhor. Ele diz, Ele faz. E Ele falou para o rei da Síria: olha, tu zombou não de Judá, zombou do Deus vivo. Aqueles que zombam de nós, aqueles que zombam da igreja, estão zombando de Deus. Quem vai dar recompensa é o próprio Deus, não será nós. Portanto, não se milinde quando você for zombado, quando a sua fé for criticada ou zombada, com ironia. Não se preocupe. Entregue para o Senhor, porque Ele vai agir por nós. Então, o rei Senaqueribe não fez nada do que havia escrito naquela carta. E aí no versículo 36, vem a destruição do exército dos assírios. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos eram cadáveres. Atirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisrote, seu deus, Adramaleque e Sarezé, seus filhos o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararat. E Esar-Hadon, seu filho, reinou em seu lugar. Senaqueribe não foi morto pelos seus inimigos.
Senaqueribe foi morto pelos seus filhos, seus próprios filhos, lhe feriram e ali acabou. Foi embora a arrogância, foi embora o poder. A partir daquela derrota, a partir daquela morte de 185 mil soldados em um dia só, o império da Assíria, que tinha 500 anos, começou a desmoronar. A partir dali, Deus deu um basta naquele império cruel. Senaqueribe foi morto. E encerra toda a sua arrogância, todo o seu poder que ele achava que tinha, acabou. Porque Deus pesou a mão naquele homem. Porque Deus toma partido. Deus toma partido por nós. Jesus falou, não nos deixaria órfãos. Ele mandaria o Consolador. Não vos deixarei órfãos. Vocês não vão ficar aí desprezados, não. Mandarei o Consolador, o Espírito Santo. Ele vai dirigir vocês. Ele vai consolar vocês. Ele vai estar presente na vida de vocês. Esta é a nossa esperança em todos os momentos. Todos nós passamos por crise, todos. Mas essa crise atual que estamos passando, ela tem atingido todo mundo. O mundo todo está preocupado. Uns culpam o governo, outros culpam governadores, prefeitos. Todos se culpam porque não sabem realmente como sair da crise. Mas Deus há de mostrar como nós vamos vencer essa situação. É bem verdade que muitos faleceram, mas sabemos que Deus tem o controle da vida e da morte. O apóstolo Paulo diz, se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Porque vivendo ou morrendo, somos do Senhor. Esta é a nossa grande esperança, estar com o Senhor. Todos os dias. Colocar diante do Senhor a nossa dificuldade. Os fiéis, os oficiais de Ezequias, tentaram racionalizar aquela crise. Tentaram conversar. Não foi possível. Qualquer situação nossa, primeiro devemos buscar o Senhor. A crise pequena ou grande. Se queremos direcionamento, se fizermos projetos, se fizermos planos, devemos colocar na mão do Senhor. Ele vai conceder a nossa vitória dentro da sua vontade. Que possamos ter essa consciência, que possamos defender o nosso Deus, que possamos defender a nossa fé, porque a nossa fé é uma fé firmada no Senhor, e eu tenho certeza que aqueles que experimentaram as ações de Deus em suas vidas, têm como defender, têm convicção para defender a fé, a nossa fé, para resistir, mesmo que seja em momentos de crise. Que o Senhor Deus possa nos abençoar. Amém? Grandioso Deus, nosso Pai Celeste, te louvamos, te agradecemos, Senhor, por essa palavra que o Senhor falou ao nosso coração, que possamos estar diante do Senhor, colocando nossa dificuldade, nossa alegria, o nosso louvor ao Senhor. Que o Senhor possa dirigir cada um de nós. Que o Senhor nos dê uma semana de bênção na tua presença, no nome de Jesus. Amém.